Vamos nós para mais uma gravação de uma tradução de uma mensagem do Cryon oficial. O nome dessa canalização é Novo Sistema. Lá no canal oficial, Cryon oficial, está sob o título New System. O link você pode achar logo ali embaixo nas anotações. Sobre essa tradução, eu queria falar sobre a palavra em inglês innate, que eu traduzo para inato. Algumas pessoas já reclamaram dizendo que é inata, porque tem outro tradutor que coloca como inata. Innate pode ser tanto inato quanto inata. Tanto faz, depende do uso de onde ela está inserida na frase. Eu traduzo como inato porque se refere a um corpo inteligente. Se refere também a um sistema corporal. Então, no uso que eu vejo o Cryon dar para a palavra, eu acho que inato se encaixa melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Novo sistema. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta noite, desejo expor um sistema que é muito importante a vocês de um jeito que ainda não fizemos. Chamaremos de o começo das informações sobre o inato. Já demos canalizações antes, onde uma delas era o mistério do inato, na qual mostramos a vocês alguns dos atributos do seu próprio corpo. Agora quero realçar essa questão. Tenho passado informações a meu parceiro e ele as recebe via intuição. Ele até começou uma programação em torno disso que ainda não foi canalizada publicamente. É a integridade na forma como trabalho com ele que aponta muitas dessas coisas a serem colocadas a vocês, a serem dadas a vocês, de forma que possam ouvi-las e analisá-las no mesmo momento em que ele começa a ensiná-las. Dessa forma, outros também saberão o que ele sabe ao dar início a esse processo. Tudo isso para dizer, meus queridos, que está na hora de começarmos os ensinamentos que vão além do que vocês tiveram no passado. Começarmos a identificar e mostrar a vocês algumas das grandiosidades que possuem dentro de si. Hoje, mais cedo, eu disse que sabia quem estava aqui. É uma família para quem falo na sala. É uma família que ouve estas canalizações e eu novamente acentuo a atemporalidade disso que estamos fazendo. As informações apresentadas aqui vão durar muito tempo e sempre haverá pessoas ouvindo pela primeira vez e ainda assim, muito tempo depois da canalização, estarão ouvindo no tempo delas. E será tão novo para elas tanto quanto é para vocês agora e a energia terá o mesmo frescor. E digo a vocês que nessa atemporalidade, nesse atributo da temporalidade, da realidade na qual estou, vejo os potenciais de todos os ouvintes em todo o sempre. Sei quem está ouvindo. Talvez isso seja difícil para vocês. Meus queridos, quero lhes falar sobre um processo do seu corpo. Não apenas misterioso para vocês, já que não se apresenta na forma tridimensional e também é alusivo. Vocês ainda não sabem como chegar a ele, não completamente. E ainda assim esse processo pertence tão intimamente a você que é você. Então vocês perguntam, como pode haver algo dentro de mim, Cryon, sobre o qual eu não sei nada? E novamente direi a vocês que não estão funcionando a toda a capacidade. E este é o assunto deste ano. A recalibração da humanidade inclui a evolução espiritual. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso nessa canalização. Mas antes, vamos identificar o inato. O que faz o inato? O que faz o inato ser algo tão misterioso a vocês é o fato de não ser uma função cerebral. Possivelmente seja o único sistema no corpo que não é centralizado. Isso é difícil, ainda não foi descoberto,
Ainda não é conhecido na ciência médica, mas tem sido observado com frequência. É muito difícil explicar o que vocês têm no DNA. Os trilhões de moléculas do DNA em seu corpo se comunicam umas com as outras o tempo todo. Se você se pergunta o que faz o DNA, é isso que ele faz. Como seu corpo sabe que tipo de célula ele precisa e onde precisa? O inato é o responsável por isso, literalmente desde o nascimento. O DNA, podem dizer, é verdadeiramente uma central esotérica de controle. É o campo em torno dos trilhões de pedaços de DNA e que vê a si mesmo como uma entidade. Essa uma entidade é o inato. Então, eu vou repetir porque acho que eu não falei direito. O DNA, podem dizer, é verdadeiramente uma central esotérica de controle. É o campo em torno dos trilhões de pedaços de DNA e que vê a si mesmo como uma entidade. Essa uma entidade é o inato. Assim, você pode concluir que é a combinação das células de DNA em seu corpo vistas como uma coisa que é o que você chama de corpo inteligente, o inato. Ele é descentralizado, não há um único órgão no corpo que seja responsável pelo inato. Cada uma das partes do corpo está envolvida com o sistema do corpo inteligente. Vocês estão acostumados a descobrir coisas através do inato usando a cinesioterapia, testes musculares e toques, que são todos um outro sistema que lhes dá o que chamamos de resposta inteligente, no sentido de avaliar o que o corpo inteligente quer contar. Aqueles que usam o método sabem que estão conversando com um campo no corpo e não com um órgão, nem com uma glândula e nem com o cérebro. Aqui, meus caros, vai uma nota minha da tradução. Ali em cima ele se refere a testes musculares, toques, cinesioterapia, ele chama de muscle testing e kinesiology. É uma técnica vinda da Nova Zelândia chamada de... Esse sistema de teste muscular e de cinesioterapia foi baseado numa técnica vinda da Nova Zelândia que chama vínculo neural, Neuralink. O objetivo dessa técnica é conseguir uma comunicação melhor e mais rápida entre o cérebro e o corpo. Basicamente, o especialista faz uma série de testes de força com o paciente, ao mesmo tempo que toca partes da cabeça que se referem a partes do cérebro. Por exemplo, ele impõe resistência a um braço da pessoa ao mesmo tempo que toca uma parte da cabeça a fim de analisar o tempo ou a intensidade da resposta muscular de acordo com aquela parte do cérebro. E eu achei importante explicar isso, e lá embaixo onde tem as anotações eu vou colocar também um link para um vídeo que explica isso, só que ele está em inglês, tá bem? Então eu vou repetir esse parágrafo novamente. Então ele diz que o inato é um sistema descentralizado, não há um único órgão no corpo que seja responsável por ele. Cada uma das partes do corpo está envolvida com o sistema do corpo inteligente. Vocês estão acostumados a descobrir essas coisas através do inato usando a cinesioterapia, testes musculares e toques, que são todos um outro sistema que lhes dá o que chamamos de resposta inteligente, no sentido de avaliar o que o corpo inteligente quer contar. Aqueles que usam o método sabem que estão conversando com um campo no corpo e não com um órgão, nem com uma glândula e nem com o cérebro. Então, a primeira coisa que quero lhes contar sobre o inato é que abrange o corpo todo. Qualquer coisa em você que tenha DNA, e normalmente é aquilo que você pensa ser a parte mais importante, tipo o coração, que você sente muito próximo, mas não. O inato está na unha do seu dedão do pé, no seu cabelo, o inato está em todo lugar onde está o DNA, em qualquer forma onde existe o DNA, e é único, é você. Bem, eu lhes disse que a ciência médica vê isso, mas não entende isso. Deixe-me dar um exemplo.
Quando um ser humano, em função de um acidente, tem uma séria lesão na coluna vertebral, em função dessa lesão medular, a conexão com o cérebro é cortada. Já falamos disso antes. Mesmo quando tudo no corpo está programado para regenerar, nesse caso as células não se regeneram, de forma a recuperar esses nervos. Já comentamos também que haverá um tempo em que se regenerarão, e isso é parte do ser humano evoluído que está vindo. Mas vamos falar como funciona hoje. Vejamos. Vocês conhecem ou já viram um paraplégico, um homem ou uma mulher numa cadeira que não pode mover nada além de sua cabeça. Vejam, faz sentido para vocês que todos os nervos da coluna vertebral estejam cortados e que ainda assim as coisas que dependem dos sinais cerebrais continuem a funcionar? O coração continua a bater, mas vocês foram ensinados que o coração necessita dos sinais do cérebro para bater. Vocês foram ensinados que para que ele bata no padrão correto e na afinação certa, os sinais vêm do cérebro. A digestão continua, a reprodução continua, a maior parte das funções abaixo do pescoço não são interrompidas. No entanto, o cérebro não está mais enviando sinais. Como vocês explicam isso? A ciência médica, na verdade, tem uma palavra para isso. A palavra indica que alguma coisa assume o corpo de forma inata. É o inato. É o DNA que mantém você vivo. O DNA desse corpo, na verdade, se conecta com o cérebro e os sinais continuam sendo emitidos de um modo quântico. Lembrem-se, o campo do DNA está em conexão com o corpo todo em tempo integral, mesmo com a lesão na medula espinhal. O cérebro continua a enviar os sinais. O campo do DNA os recebe e envia para o coração, para o aparelho digestivo, a tudo, menos aos músculos. Peço que pesquisem isso e verão que estou certo. Então vocês possuem prova. O inato, o corpo inteligente, os manterá vivos, mesmo que as conexões com o cérebro sejam interrompidas. O inato é inteligente e é por isso que é chamado de corpo inteligente. O inato é mais inteligente do que esse que vocês chamam de órgão da sobrevivência, o cérebro. O inato é conectado a algo sobre o qual vocês deveriam saber. O inato é conectado ao eu superior. O inato é conectado ao registro akáshico do ser humano, porque essas coisas estão no DNA. Há muito tempo lhes demos as informações sobre as camadas do DNA e agora estamos contando a vocês que há uma consciência cumulativa no DNA, em seu campo chamado inato. Já é hora de pensar em seu DNA como uma coisa e não como trilhões de coisas. A ciência ainda nem reconhece que as partes do DNA se comunicam entre si. E se comunicam para que vocês funcionem como funcionam. A beleza do que estamos ensinando é isto. É que o corpo material, esse que o cérebro controla, começa a construir uma ponte para o inato. E esta ponte funcionará por meio da intuição e provavelmente criará um tempo onde você será seu próprio médico intuitivo. Você saberá não somente o que estará acontecendo em seu corpo, mas também o que estará havendo em seu akasha. Tenho 3 coisas que quero descrever para vocês hoje. Nenhuma delas é uma revisão do que já foi dito. Elas são revelações. Quero lhes contar o que o inato faz. E quero lhes contar que o inato tem uma programação. O inato está programado para algo que vocês deveriam saber. Enquanto o cérebro humano está programado para a sobrevivência física, o inato está programado para a sobrevivência espiritual. E vocês podem perguntar, qual é o comando, qual é a diretriz principal, se vocês quiserem usar essa terminologia, para a alma humana? Por que vocês estão aqui? O cérebro de vocês os mantém vivos, meus queridos. Ele ajuda com a existência de todos os dias, tenta mantê-los seguros. Ele se lembra do que não deu certo a cada dia e os protege fisicamente. Mas o inato
Quero que pensem por um momento sobre o que o inato sabe. O inato sabe o que os anciões sabiam. Quanto tempo a humanidade teve que dispensar a este planeta antes de tomarem uma decisão? O inato sabe. Seu DNA sabe. Qual é a diretriz principal do inato? Fazer tudo o que pode fazer por vocês de forma a permitir uma ascensão. De forma a permitir que a humanidade cruze a ponte e se mova no sentido de obter um status de planeta ascenso. Essa é a diretriz principal. Sobrevivência espiritual. Tudo é desenhado a partir disso, a fim de impulsioná-los para frente, da forma que for possível, para atingirem uma consciência espiritual. É essa a função do inato. No processo, o inato também cruza a ponte no que diz respeito à química do corpo. De uma forma muito diferente, o inato é responsável pela remissão espontânea de uma doença. Vocês querem saber de onde isso vem? Como pode uma doença desaparecer de um dia para o outro? Como é possível ao corpo físico reagir e se limpar de algo tão desequilibrado durante uma noite? Como o tecido pode recuperar suas células numa taxa acelerada a ponto de obter a cura durante uma noite? Estou apenas lhes falando de coisas que os hospitais têm visto repetidas vezes, e eles dizem que não há como, e ainda dizem que é um milagre. Não, não é. É o inato. Esse é o poder que vocês têm. Quando o inato finalmente começar a construir a ponte para o físico, o ser humano tal qual vocês conhecem vai desaparecer. E o que ocupará esse lugar terá vida longa, capaz de se recuperar a si mesmo. Essa é a forma que foi projetado, meus queridos. Isso fará sentido a vocês. Mas vamos falar de hoje. Cryon, livro 1. Tantos anos passados. Falei sobre algo pelo qual o inato é responsável. Falei, comece a descartar seu karma. Onde o karma está armazenado, eu pergunto. O karma é o resultado de experiências de vidas passadas, puxadas para frente do véu, para um corpo reencarnado. É a energia de negócios não terminados. Isso é o karma. Está no DNA e é governado pelo inato. E quando falamos para descartar seu karma, como foi que dissemos que você deveria fazer? Você deve conversar com seu corpo, conversar com suas células e dizer, para mim chega dessa energia do passado. Descarto o karma e sigo em frente. Estas foram as primeiras instruções que receberam de mim, sobre um processo que atravessa a ponte, vindo do eu físico em direção ao inato. É intenção pura. Você lida com seu corpo de uma forma que é tão pura que ele percebe isso e age. É assim que se descarta o karma. Agora, vejam o que é que não foi declarado. Será que faz sentido a vocês que, como velhas almas, adentraram nessa energia onde o karma não é mais necessário? Então, por que o corpo inteligente ou inato não descarta o karma por si só? E a resposta é, não é assim. Prestem atenção porque este é o ensinamento do dia. Vejam, o inato, inteligente como é, também está programado. E foi programado para uma sobrevivência do eu espiritual. E o karma sempre teve sua participação nisso. Vocês precisam desprogramar o inato. E há um viés aí. Isso tem sido assim desde quando vocês se tornaram humanos, sempre fazendo certas coisas de determinadas formas. E a chave para mudar isso é a consciência. Sempre foi e sempre será. Seu livre-arbítrio é necessário para desprogramar o que chamarei de conjunto de instruções do inato. Dessa forma, descarte seu karma. Foi a primeira instrução que demos a vocês. Vejam, há mais e vai ficando cada vez mais complicado. O inato é programado com o objetivo de manter sua sobrevivência espiritual. E há um sistema mais antigo no inato
que ainda atua e que vocês precisam desprogramar. Esta reprogramação, como vocês podem chamar, por meio da consciência, não é difícil. Sua consciência, através da intenção pura, é força. Vocês sempre souberam que podiam mudar sua química, curar o corpo. A chave é conversar com o inato. O que você acha de desencadear sua própria remissão espontânea? Pense sobre isso, você pode. Esse é o próximo passo, meus queridos. Conversar com a estrutura celular e controlar sua química é uma coisa. Controlar o inato é outra. É você tem a permissão. Em canalizações recentes, dissemos algumas coisas a vocês. Dissemos que informações eram a essência. Mas vejam, informações não são frases repetitivas sem consequências significativas. Vocês sabem a diferença. Se você memoriza coisas que as pessoas disseram para memorizar e sem pensar, você fica repetindo e repetindo com o intuito de completar um certo número de vezes, ninguém vai prestar atenção, ninguém. Porque isso não é percebido como algo significativo, e sim como uma conversa verborrágica consigo mesmo. E eu vou aqui colocar o significado de verborrágico que está no dicionário. Verborrágico é que se utiliza de muitas palavras para dizer coisas insignificantes, excesso de palavras sem importância. Isso fui eu, a tradutora. Aí ele diz, porque isso não é percebido como algo significativo, e sim como uma conversa verborrágica consigo mesmo. É isso. Consciência que é focada é intenção pura. Informações são a essência, especialmente aquelas que você mesmo cria a partir de sua própria consciência, colocadas de propósito para seu corpo de forma regular. Você tem um encontro com seu inato e vai conversar com ele. Aqui estão as informações. É desse modo que funciona. Você deve conversar com seu inato como conversa com seu melhor amigo, como se fosse um ser humano sentado à sua frente. Se você e seu amigo vão ter uma conversa, você ficaria repetindo as mesmas coisas sem parar? A resposta é não. Você dá a ele um crédito de inteligência para que possa ouvi-lo. Essa credibilidade que você deve ter com o inato. O inato é seu corpo inteligente. Está na hora de você reprogramar o que ele acha que é sua sobrevivência espiritual, porque o inato não passou a marca com você nesse quesito. A consciência cruzou a marca para esta nova energia e, com isso, chegou a hora de vocês reprogramarem tudo. A recalibração, o reequilíbrio, meus queridos, não acontece automaticamente. Velhas almas, existem algumas poucas coisas que vocês devem saber. Vocês não acham interessante o fato do inato saber tudo sobre suas vidas passadas e vocês não? Como é isso? Como funciona num sistema? Como vocês poderiam saber mais? O que é isso que vocês tiveram em vidas passadas e que hoje podem usar? Garimpar o Akashi. Garimpar o Akashi é algo que pode ser feito por meio do livre-arbítrio da consciência, ao conversar com o inato. Testes musculares, cinesioterapia, terapias que usam o toque, conversas com o corpo, informações ou qualquer coisa que possa contornar a lógica física do cérebro humano vai funcionar com o inato. Vocês precisam pensar diferente. Estão acostumados a quantidades, a repetições e até a altura do som. Estão acostumados a conceitos lineares para mudar as coisas em você. Alopatia, não. Homeopatia conta com o inato para funcionar. Sabiam disso? Uma tintura homeopática envia sinais para o corpo inteligente a fim de fazer as mudanças que essa tintura tem intenção de fazer. Essa é a razão para o funcionamento dos remédios homeopáticos. São desenhados especificamente para enviarem sinais para o inato. E funcionam? Ah, sim, funcionam. Vejam, há todo um conceito sobre quem vocês são, que os observa de um lugar com o qual estamos pedindo que vocês se conectem.
Se vocês se conectarem com o inato, vão começar a descobrir quem já foram. O inato lhes dará aquilo que precisam saber, porque ele é inteligente. Você pode perguntar ao inato quem você foi em vidas passadas e ele não te contar, por não ser importante para a sua sobrevivência espiritual. Mas pode te oferecer karmas que te impulsionem em certas áreas por julgar interessante para a sua sobrevivência espiritual. Então vamos conversar sobre o que vocês devem reprogramar. Essa é a questão mais importante do inato. Número 1. Descarte seu karma. E dizemos novamente, essa é a número 1. O que é isso que continua te pressionando por aí, meu querido, que é o calcanhar de Aquiles da sua personalidade? O que seria isso que você percebe e não entende por que acontece? Eu digo o que é a energia do passado. O inato vai fazer o que você falar para ele fazer. Se achar que há uma lógica espiritual nisso, o inato vai fazer o que você falar para ele fazer. Se achar que há uma lógica espiritual nisso. E vai achar, porque esta canalização, o inato está ouvindo junto com você. Você é o gatilho da consciência para mudar seu próprio inato. Então, o que é isso que o inato foi construído para fazer que não faz muito sentido e tem que ser reprogramado? Vou dizer a vocês bem agora, com todo mundo ouvindo. Queridos, há um sistema chamado reencarnação, que no momento é um mecanismo para o avanço espiritual no planeta. Você vive uma vida, aprende certas coisas e morre. Você renasce no planeta e o Akasha do seu DNA, que eu poderia chamar de o poço da sabedoria, está lá e te pressiona de forma que você não necessariamente vai repetir as mesmas coisas novamente. Uma velha alma sabe bem como é isso, em tantas coisas que as novas almas não sabem ainda. Você vê novatos no planeta que não conseguem nem adivinhar se vai dar cara ou coroa, enquanto você já experienciou tudo em toda a vida e construiu uma biblioteca de sabedoria. E sentada na cadeira hoje, você sabe que é uma velha alma. Você sabe. E aqui vai aquilo que o inato aprendeu como sendo um requisito desse sistema. Estão prontos? A morte. A fim de que vocês graduem, conquistem a sabedoria e se movam para frente no sentido de uma consciência espiritualmente elevada, potencialmente numa próxima vida, consigam ou não, o potencial apenas existe a partir da morte e do renascimento. Estão começando a ver para onde isto está indo? A propósito, o inato lhes dá vidas curtas. Que sistema! De repente vocês passaram a marca. Chegaram no lugar em que os pleiadianos sabiam que chegariam. Pela primeira vez, vocês possuem habilidades para fazer o que vimos que poderiam fazer. Há 25 anos, quando vim a este planeta e meu parceiro, me perguntei se algum dia ele permitiria uma mensagem como esta. E aí eu comento com vocês que ele falou isso com muita emoção. Quero que todos vocês comecem a dizer ao inato que vocês não precisam morrer a fim de poder captar estas ideias que estão sendo dadas agora, ideias de pensamentos espiritualmente avançadas. Agora, numa mesma vida, vivida sem a morte, você possui a habilidade de captar sabedoria e continuar em frente. Você não precisa morrer. Você não precisa reencarnar. Você mesmo pode fazer isso. Você tem isso em seu DNA, cujo uso de sua capacidade começa a aumentar. No momento está chegando aos 36%. Veja isso na numerologia. Está feito. Agora vocês possuem a habilidade de ficar. O inato não sabe disso. Há milhares de anos, ele vem propiciando seu progresso espiritual por meio de vidas curtas.
Meu parceiro compreende que isso está sendo dado a vocês de uma maneira que possam entender. O inato precisa tomar conhecimento disso. Vidas longas são a chave. Meus queridos, não parece lógico a vocês poderem acompanhar melhor as coisas deste planeta sem necessidade de ficarem renascendo e vivendo tudo de novo? Fiquem. Alguns de vocês caminham por aí carregando o que chamamos de o potencial da experiência de uma morte nova. Vejam, nesse caso, possivelmente sua parte kármica tenha visto sua morte. O potencial existe por causa de uma sincronicidade que te empurra direto para aquilo que o inato pensa que pode, que você precisa. É hora de concluir isso. Porque você precisa renascer e lidar com isso, porque desde sempre esse é o único mecanismo conhecido por vocês a fim de conquistarem a sabedoria do outro lado do véu. Acho que eu vou ler de novo, meus queridos. Então vai. Alguns de vocês caminham por aí carregando o que chamamos de o potencial da experiência de uma morte nova. Vejam, nesse caso, possivelmente sua parte kármica tenha visto sua morte. O potencial existe, por causa de uma sincronicidade que te empurra direto para aquilo que o inato pensa que você precisa. É hora de concluir. Porque você precisa renascer e lidar com isso, porque desde sempre esse é o único mecanismo conhecido por vocês, a fim de conquistarem a sabedoria do outro lado do véu. E agora, assim que vocês começaram a fazer contato com o eu superior, vocês podem trazer essa sabedoria para a sua encarnação presente. Vocês podem viver a experiência do ahá. Ahá. Alguns de vocês podem cair de joelhos e voltar com uma personalidade totalmente nova. E está acontecendo àqueles que estão ouvindo bem agora. Quem eram vocês há 15 anos atrás? Eram os mesmos? Pensavam e pensam da mesma forma? As mesmas coisas? Há muitos nesta terra que dirão, sim, sou a mesma pessoa. É claro que sim, é desse jeito que eu nasci. Mas esses não são vocês. Porque você sabe que mudou sua personalidade, mudou sua natureza humana, até mesmo alterou sua estrutura corporal. Há aqueles aqui que pararam de envelhecer. É disso que se trata. A chave para parar o processo de envelhecimento, da forma que conhecem hoje, é por meio da comunicação com o inato, dizendo que você não precisa morrer para evoluir espiritualmente. E vocês podem fazer isso da forma que quiserem. Aprendam a construir informações que sejam positivas. Entrem em contato com o corpo por meio do processo que se mostrar a vocês a fim de se comunicarem e vão sentir isso com o corpo inteligente. Deixem-me dizer isto. Vocês não precisam convencer o corpo inteligente. Ele saberá, tão logo veja os progressos feitos por vocês com suas consciências. Será um negócio concluído. Ouviram isso? O inato sabe quem você é. É o corpo inteligente. Ele quer cooperar tão logo perceba uma nova paisagem de evolução espiritual. Você pode viver muito mais do que você quer. Risos. Então esse é o próximo ponto. Seja saudável enquanto não envelhece. É complicado? Não. É repleto de amor? Sim. É novo? Sim. Acabei de dar a vocês um atributo que nunca antes consegui dar à humanidade. E hoje vocês ouviram pela primeira vez. E vocês tinham que cruzar o véu para conseguir isso. O véu da energia de 2012 e passaram o 2013, o 2014 e eu sabia que podia fazer isso neste ano. Está na hora da verdade, de que vocês estão no controle até mesmo do tempo neste planeta. Esse é o poder de vocês. Vocês verão e daí acreditarão. Nem todos conseguirão com a mesma força, simplesmente porque cada um de vocês é um indivíduo. Meus queridos, eu sei quem são velhas almas despertas deste planeta, despertas para novos processos de novos tipos de vida. E nesse processo não tenham medo de que verão à sua volta
Não tenham medo do que verão à sua volta, porque haverá aqueles que não concordarão, que não conseguem fazer isso e não entenderão. Algumas vezes, o fato de vocês serem diferentes vai assustá-los. Não para sempre, porque haverá um tempo em que toda a humanidade terá conhecimento do que estou ensinando a vocês hoje. E assim é.